Eu sou o Luiz Eduardo Serafim, mais conhecido nos tempos de faculdade como Serafa. Sou de Campinas, nasci em 5 de novembro de 70 e entrei no curso de Publicidade e Propaganda aqui da ECA em 1989. Lá em Campinas tinha pais razoavelmente rigorosos, mas muito amorosos lá. Meu pai era multitarefas, era do Exército, era professor da Unicamp, era engenheiro civil, construía casas. Minha mãe era professora, sempre me arrastou para os colégios onde ela deu aula. Eu ia atrás dela. Tinha 2 irmãs mais velhas. E era uma família classe média padrão, assim, harmoniosa. Me davam muito apoio para fazer coisas, não só de valorizar o estudo. Então, não era o CDF, mas gostava de estudar, pelos exemplos dos meus pais professores. E a gente gostava muito de música, todo mundo lá tocava, tinha um piano em casa, então aprendi a tocar piano de moleque. Era uma vida muito boa. O dia que eu entrei na ECA foi de muita felicidade. Uma coisa que é interessante, que é como é que eu vim parar aqui na ECA? Eu gostava muito quando era adolescente, eu já sentia um prazer, um interesse de estudar essas coisas de empresa, né? Estratégias de empresa. Eu gostava demais de ver como uma coisa que nasce, de repente, no fundo do quintal e vira aquela super empresa. Ou na farmácia, a Coca-Cola, no balcão da farmácia e vira aquela coisa que no mundo inteiro é conhecida. Achava bacana a estratégia de crescimento, de expansão, a criação de marca. Então não foi difícil. Eu não estava lá entre fazer veterinária, engenharia ou publicidade. Para mim era muito claro. E entre as escolhas, na minha época, não tinha curso de marketing, que é o que mais me atraía. Não tinha ainda, naquele tempo, cursos maduros de marketing especificamente. Então, eu encontrava ali publicidade e propaganda ou administração, resolvi entrar, prestei, tive a felicidade de entrar na ECA e aí era o começo de um sonho, né, de uma trajetória. Quando eu entrei na ECA, há essa sensação primeira daquele peso da Universidade de São Paulo, com toda a sua história, com o Levi Strauss, com os caras lá que, né, os pesquisadores. Então, fazer parte de uma instituição como a USP era uma coisa muito legal, de cidade universitária, naquele movimento estudantil. Então, aquilo tinha um significado muito bacana. Aí, quando você chega na ECA, tinha um certo choque cultural, porque imagina, acho que para muita gente, para mim era mais forte, mas era legal porque entrar na faculdade, entrar na ECA é como mudar de faixa, né? Parece de karatê, assim. Você deixa de ser mirim, entra num mundo adulto, onde você tem que cuidar de si próprio, né? E aí tem um banho ali de contato, tanto com um monte de professores muito legais, de N disciplinas, e ao mesmo tempo um monte de novos colegas, e cada um trazendo a sua realidade, né? Sua vida, que trazia muita novidade para a gente. Né? Como a gente montou a ECA Júnior, que isso aconteceu em agosto de 91. Uma das coisas que a gente percebeu quando entrou na faculdade era, um lado, a valorização daqueles conteúdos que eram proporcionados lá pelos professores, aqueles caras, os comunas, torturados pela Revolução, falavam da realidade sociopolítica, da filosofia da Escola de Frankfurt, né, do Walter Benjamin, do Adorno. Difícil de entender, talvez, naquela época, porque a publicidade que a gente foi cursar era um curso bastante prático. E existia uma distância muito grande entre o curso e a prática. A gente tinha o nosso rival lá, outra faculdade, né, que a gente optou por vir para cá, e era uma faculdade que tinha muito mais professor de mercado, muito mais evento. Então, tinha essa valorização do conteúdo, mas faltavam algumas coisas. E a gente tinha um ou outro professor que estimulava a gente. Lembro de um professor que chamava Luiz Barco. Ele dava uma aula, acho que de tecnologia da informação, incendiava aquele nosso espírito que queria pôr fogo nas coisas, ele incendiava, e vamos lá, a luta e tal. Mas não dava muito caminho para a gente obter algum resultado nesse sentido. Então o que a gente começou a pensar é, o que a gente pode fazer? Conhecendo uma ou outra informação, a gente viu que tinha empresa júnior. E lá, eu estudava na GV também, junto, em paralelo. Aí fiz
o benchmark, fui visitar a GV, como é que era com os alunos da empresa júnior. E aí a gente trouxe ideia, era uma coisa da classe, mas tinha 3 caras que não trabalhavam, eu que fazia 2 faculdades, um outro cara que tinha uma empresa da família, o outro era um bailarino, a gente gastou mais tempo. Encontrou um anjo aqui, que era um professor chamado Clóvis Garcia, que era da Artes Cênicas, e que também era advogado. Aí ele deu algumas ideias de como a gente podia montar uma entidade mesmo, uma associação civil, sem fins lucrativos, dentro da ECA. A gente começou a organizar a classe, fazer as ligações com o diretor do CRP da época, que era o Wilson, cara de turismo. Aí a gente falou com o Marques de Mello, o diretor da ECA da época, e isso foi ganhando corpo. Então a ideia mesmo de montar uma empresa júnior era essa, assim, poxa, não vamos mais ficar reclamando ou tentar só na base da pressão e do protesto, vamos nos organizar para criar uma entidade que pudesse, ela também, fazer coisas pela ECA, né? E por nós mesmos, claro. O primeiro momento foi interessante, porque boa parte da classe, a gente fundou a ECA Júnior no 3º ano. E aí muita gente já está buscando seu caminho, fazendo seus estágios. Mas tinha um núcleo que, né, por motivos, a gente ainda estava engajado, vivendo a universidade, que é uma experiência muito boa. É muito ruim quando a pessoa já entra e vai embora, vai fazer o seu estágio, vai fazer o trabalho. Vivenciar aquele momento é importante. Então tinha um grupo que estava bem alinhado em fazer decolar. A gente teve uma receptividade bem positiva do CRP e da faculdade. Ganhamos lá uma saletinha minúscula que era suficiente, aqueles armários metálicos antigos de arquivo que era suficiente, uma linha telefônica, então era muito bacana, a gente estava pronto. Alguns professores apoiavam com entusiasmo e torciam pela gente, e eventualmente numa questão técnica se colocavam à disposição. Havia também aqueles que achavam que não funcionava, mas eles também não criaram nenhuma barreira para que acontecesse. O primeiro cliente que a gente arrumou estava bonitinho, era uma loja de frutos do mar, de vender congelados, e fizemos um planejamento bacana, as peças bonitas, e o cara pegou, sumiu, não pagou a gente, não deu seguimento ao negócio, a gente começou tão bem e já tomou um choque. Aí a dificuldade de aparecer em projetos decentes, né? Vai que a gente cria até uma diretoria de mídia, e, pô, claro que por muitos anos a gente não tinha nenhuma peça de mídia, né? E eram criações de logo, de identidade visual, o Sintusp, que era um cliente de primeira mão que ajudou a gente, os primeiros trabalhos, talvez a gente fazia para o Sindicato dos Trabalhadores da USP. Mas essa realidade, não é que você montou a agência e vai aparecer um monte de projeto que vai dando certo, não era assim tão fácil. Tinha aquela coisa meio de inércia da própria faculdade. Então, naquele espírito de vamos fazer acontecer, a gente foi lá e montou o Café Acadêmico. O Café Acadêmico era para trazer aquelas palestras, aquelas pessoas do mercado que na nossa faculdade não vinham. Então a gente começou a trazer o Duailib, né, o D da DPZ, que anos depois veio dar aula aqui na USP por um tempo. Mas naquela época a gente trouxe ele, trouxe o superintendente da TV Bandeirantes, trouxe o Zé Rodrigues, que é um cara famoso na música brasileira, mas que na época ele era um dos maiores caras de produção de som, de jingles, né? Tinha a Voz do Brasil, uma produtora célebre do Brasil. Nada disso tinha na USP. Mas não significa que tinham milhões de alunos querendo participar. Lembro de um drama, assim, quando a gente trouxe o superintendente da TV Bandeirantes, nosso café acadêmico, tinha, sei lá, umas 10 pessoas na sala para começar o evento. Daí eu falei, cadê o pessoal? Não tem nada, quando tem, ninguém vem. Aí a gente saía, professora Beatriz, lá, uma professora de administração, pelo amor de Deus, professora, libera os seus alunos da noite aqui para poderem ir, para não fazer vexame, a gente fez o cara vir aqui. Então são coisas que a gente não estava necessariamente preparado, a gente achava que, por esse espírito de começar a trazer coisas para a ECA, que os alunos todos iam sair da Inés e vão se juntar. Claro, sempre teve uma turma que segurou, e está aí a turma de hoje, a ECA Júnior tem, sei lá quantos, né, anos, 20 e tantos, mas não era assim tão fácil, né? Eu e a minha turminha lá que fundou a ECA Júnior em 91, a gente tem um orgulho imenso, a gente gosta tanto de ser convidado às vezes para voltar aqui para ver como é que vocês estão, e cada vez que a gente olha, a gente tem aquele choque positivo, né,
de como aquela iniciativa ali de corredor, de uns caras que estavam tentando transformar o mundo, né, naquela época que a gente tinha, virou uma coisa tão sólida e tão maior. E claro que nas várias gestões houve certamente momentos de crise. E como as pessoas que vieram depois da gente foram hábeis e capazes de engajar os alunos e fazer as suas redes para transformar o sucesso. A gente entra e vê um monte de MEC, um monte de gente do primeiro ano que já entra se integrando, produzindo coisas, eventos, lá o café acadêmico. Eu já participei de alguns muito depois da minha gestão, aqueles mega eventos, e as pessoas participando. É genial. O que eu mais lembro da ECA, e a gente conversa com alguns amigos, uns gostam e têm maior saudade, outros questionam a formação. Eu sempre defendo e falo, essa capacidade de reflexão que a ECA proporciona, ela é única. E a coisa mais valiosa que pode tirar de você, a tua capacidade de pensar, analisar, interpretar. E eu acho que a ECA fez isso muito bem para todo mundo. E o que eu acho muito bacana, quando a minha turma estava aqui sonhando em fazer coisas, e como fez a empresa Júnior, a ECA Júnior, a gente sempre sonhava que a ECA podia e pode sempre muito mais. Se a gente for analisar essa coisa de planejamento de empresa, a ECA tem uma fortaleza enorme. Você tem uma força da USP por trás, você tem uma história sólida, você tem cursos, né, das várias disciplinas de rádio e TV, de cinema. Você tem pessoas que passaram por aqui, todo mundo é valioso, não é só a celebridade que virou, mas não, todos. E tem muita gente boa que transformou seus mercados. O que eu aprendi na ECA, que acho que é extremamente valioso e inovador, eu diria, é algo que quase a gente não percebe, que é a capacidade de refletir e analisar o mundo. Então, quando a gente passou aqueles anos iniciais, na minha época de faculdade, ela era um ciclo teórico no início da faculdade, muito longo, e a gente falava, não estou entendendo esses textos. Lá na frente, a capacidade de refletir sobre o mundo, de interpretar e de analisar as coisas é muito rico. E uma outra coisa que foi super valiosa é, na ECA, ela tem um potencial, e tem muita coisa que é já real, concreto, de valor, e tem um potencial enorme, mas tem todas as dificuldades de universidade pública, de estrutura precária, que não tinha sala de informática, não tinha impressora colorida, e aí fica aquela coisa excelente para a inovação, para o empreendedorismo. Vamos lá nós mesmos fazer, vamos nos organizar para empreender. E aí a gente nasceu a empresa Júnior, eu acho que aqui nasceu por isso. Esse projeto do Memórias e Canas lá é uma parte disso, né? De valorizar esse legado, especialmente se a gente puder projetar mais para frente, para a gente se transformar e ter uma relevância, uma ação muito mais afirmativa do que a gente tem. Eu trabalhei na TAM um pouquinho, eu fiz um programa de trainees lá mais curto que eles tinham quando eu saí da faculdade. E aí entrei no programa de trainees da 3M. Eu já trabalhei em N áreas lá. O bacana é que é uma empresa muito diversificada, então eu já tive 6 funções, sempre em marketing, mas já cuidei de produto automotivo, já cuidei de saúde ocupacional, já cuidei de fita e adesivo industrial, post-it, já cuidei da área de papelaria no Brasil. E hoje eu sou um cara institucional. Então é bacana quando você encontra um lugar que tem a ver contigo, onde você age quase como um dono, né? Você se sente lá, vai ajudando a empresa a se transformar também. Aí pode ter uma parceria duradoura.